tudo bem? Como é que você vai? Tá bem? Passou bem essa semana? Pois então, hoje eu vou falar com você sobre filhos abusivos, aqueles filhos adultos que permanecem em casa e abusam dos pais. Fica aí para a gente conversar sobre. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu não li uma linha assim científica sobre o assunto. Tudo que eu vou falar aqui são percepções do que eu sinto, do que eu vejo, do que eu observo, das famílias com as quais eu tenho contato. E por isso mesmo eu gostaria que ficasse bem claro que tudo que eu estou falando aqui é a minha opinião, é a forma como eu acho justo e necessário os pais agirem. Mas é claro que você tem o comando da sua vida. Nós fomos criados numa época em que, pelo menos eu estou falando de quê, gente? Da geração de 50 anos em diante, tá? Nós fomos criados basicamente por uma geração de pais que eram muito exigentes, que eram proibitivos. A gente devia respeito a tudo e a todos, não só aos próprios pais, mas também aqueles parentes, os tios, os avós. Então a gente tinha que pedir a bênção, tinha que sorrir sempre, que ser cordato, não discordar nunca, não aceitar um doce, caso fosse servido, a gente teria que primeiro olhar para a mãe para ver se a gente poderia aceitar. Bom, muita gente passou por isso e deve saber o que eu estou falando. Pois bem, nós achamos isso muito ruim, nós achamos que nossa liberdade foi tolhida. Nós nos sentíamos presos em gaiolas invisíveis, onde a gente não era quem a gente gostaria de ser. Então, muitas vezes, a gente escondia nossas vontades, nossos desejos, o que a gente queria fazer, e muitas dessas vontades e desses desejos, justamente por essa coerção dos pais, acabaram numa vala esquecida, jogados e enterrados. Nós nunca mais tivemos contato com aqueles desejos, com aquela ânsia que a gente tinha de conhecer o mundo, de crescer, de participar ativamente das questões do país, ou viajar, ou levantar bandeiras, defender causas que a gente gostaria, enfim. Eu me lembro de uma que eu consegui defender, que foi as diretas já. Gente, foi maravilhoso ir para a esplanada lá dos ministérios como uma cara pintada da cara pintada. Realmente foi maravilhoso, porque não era sempre que a gente tinha essa oportunidade. Pois bem, gente, eu estou falando isso porque nós criamos os nossos filhos diferentes. Nós procuramos fazer tudo diferente. Nós mastigamos a comida que eles comiam. Eu sei que é difícil falar assim, mas nós tentamos fazer com os nossos filhos totalmente diferente do que fizeram conosco. Nós demos liberdade, nós demos diálogo, nós apoiamos as carreiras que eles queriam seguir, na medida do possível, é claro, mas a gente fez tudo o que a gente podia para que os nossos filhos conseguissem aquilo que muitos de nós não alcançamos. E não alcançamos porque fomos tolhidos, não tivemos incentivo e não tivemos apoio para tanto. Aí eu acredito que houve, na minha opinião, um erro na dosagem. Ao invés da gente dar uma liberdade integral, eu acho que a gente pecou nessa liberdade a não introduzir uma liberdade relativa, ou seja, isso é seu direito, mas isso aqui não é. Você faz parte dessa casa, nisso aqui você tem que fazer, isso aqui você vai fazer assim, assim, assim. E aí, quando houvesse
eu não fiz, não deu tempo de fazer, então você só vai jantar se você fizer, ou você só vai sair se você fizer. Eu não sei se você consegue me entender, mas seria uma forma de frear essa liberdade integral e irrestrita que nós acabamos dando aos nossos filhos. E o que é que aconteceu disso daí? Esse apoio que sempre vinha, essa liberdade que sempre vinha, de uma forma ou de outra, acabou se transformando ao contrário. Se a gente não queria que o nosso filho passasse o que a gente passou, muitas vezes até situações de humilhação, situações de castigos que a gente não concordava, surra, muitos apanhavam, levavam mesmo surra dos pais. E aí a gente quis fazer o contrário. Não, filho meu não apanha, filho meu não vai ser, filho meu vai poder dizer não, filho meu vai poder fazer isso e aquilo. Em contrapartida, a gente ficou meio que perdido nas cobranças que a gente deveria ter feito. Tá, eu te dou a liberdade, mas em troca você vai ter que me dar isso, isso e isso. Por quê? Porque a cada liberdade, a cada poder de decisão, tem também a responsabilidade, responder por essa decisão. E eu creio que foi aí que a gente pecou, justamente nisso, em cobrar essa responsabilidade. Não que a gente devesse sair batendo, fazendo aquilo que fizeram com a gente que eu digo não é exatamente eu, Aleca, você, minha amiga, ou você, meu amigo, que está ouvindo isso aqui agora. Eu estou falando do geral, como era a sociedade da época. O fato é, nossos filhos não aprenderam a ter responsabilidade, a responder por aquilo que eles optam, a decidir, e se decidir errado, arcar com as consequências. Não é uma situação fácil hoje em dia da gente desamarrar esse nó. Não é você chegar para um adulto e falar, faça isso, faça aquilo, lave a louça, não, que nada disso vai acontecer. É preciso que você arranje um trabalho, é preciso que você vá trabalhar. Não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque nós mesmos agimos errados em uma outra fase. Eu vou abrir um parêntese aqui. Que fique claro que eu estou falando de pessoas, nós estamos falando de pessoas sem nenhuma questão neurológica, mental, psicológica, que possa ser um empecilho para esse desenvolvimento. Eu estou falando aqui das pessoas que não têm nenhuma questão, que não têm uma depressão, uma bipolaridade, uma ansiedade muito grande, porque aí já são outras questões que fogem ao que a gente orientou ou deixou de orientar. São questões que, veja bem, não dependeram de nós. Eu estou falando daquelas questões que sim, dependeram de nós. Então, gente, essa questão do abuso, como seria? Do abuso do filho para com os pais. Seria uma forma de controle, de controlar. Assim como o pai e a mãe são abusivos quando querem controlar o filho, a mesma forma, quando o filho quer controlar o pai ou a mãe ou ambos, saber quanto eles têm na conta, quanto eles ganham, qual a remuneração dos pais, quais os projetos, os planos para o futuro. Tudo isso é abusivo, é uma forma de você entrar na vida do outro sem que o outro queira, sem que o outro dê essa permissão. É claro que tem pais que não se importam com isso de jeito nenhum, pelo contrário, preferem dividir sua vida, seus atos, tudo, absolutamente tudo com seus filhos. Também é normal e natural, porque afinal de contas o filho é aquela pessoa que ele criou e que ele tem confiança. Ele a princípio ele tem confiança total
no filho, mas a gente tem que levar em conta que existem pessoas e pessoas, e que quando o pai quer manter alguma certa reserva de informações, a mãe, aí é preciso que esse pai e essa mãe tenham esse direito. Filhos muito ciumentos, filhos que não concordam com um novo casamento do pai, com uma nova companheira, da mãe, filhos que acham que a mãe sai demais, está se divertindo demais, que isso não pega bem. Tudo isso é abusivo, porque os pais, eles estão mais velhos, é claro, mas eles continuam com pleno direito de decidir suas vidas. Existe, eu não sei exatamente, a partir de uma certa idade, alguns limites impostos pela lei, por exemplo, venda de imóveis, inclusive o casamento civil, que passa a ser feito de uma outra forma, ou seja, em outros termos, em outras condições. Mas eu não estou preparada, não é esse o caso, e eu não sei esclarecer exatamente sobre isso. O que eu sei dizer é que filhos abusivos nem sempre são percebidos. Aquele filho que termina de almoçar e vê que a louça está toda lá sem lavar e finge que não viu e vai aguardar a mãe terminar de ver a novela para poder ir lavar aquela louça. Ora, não estamos mais falando de crianças. A mãe não tem mais aquele papel de administradora do lar. Ela é co-gestora, ela participa da gestão do lar como toda e qualquer pessoa. Essa louça não necessariamente tem que estar nas costas dela, na responsabilidade dela. A mesma coisa, filhos que pegam do banheiro a cesta cheia de roupa suja e colocam lá na área de serviço como se magicamente a roupa fosse aparecer lavada. Tá certo? Não tá certo. Lavar roupa envolve nem que seja apertar o botão das máquinas para ligar, para secar. Ou o gasto com sabão, por exemplo, com amaciante, o tempo que se gasta lavando roupa. Tudo isso tem que ser levado em conta e tem que ser dividido enquanto tarefa dentro de um lar. A família começou a sua trajetória de um jeito, e isso é muito normal, eram só o marido e a mulher, as decisões eram tomadas ali, a dois, e pronto. Depois vieram os filhos, e muitas vezes a gente sabe que nessa sociedade que a gente tem aqui no Brasil, uma sociedade machista que vê sempre e procura ver sempre os direitos masculinos, ao invés dos direitos de ambos, né, masculinos e femininos. E essa mulher, ela é acostumada, ela é meio que acostumada, se não a fazer, se responsabilizar pelo andamento da casa, administrar tudo, fazer as compras, direcionar o que está faltando, o que não está faltando. Às vezes deixa de viajar porque o filho tem um cachorro que não pode ficar sozinho e esse cachorro foi adquirido pelo filho, foi adotado ou foi comprado pelo filho, que nesse momento quer viajar. Mas será que os pais querem ficar com esse cachorro? Então são questões do dia a dia que a gente precisa estar ligados, porque os direitos dos pais, eles voltam. Os mesmos direitos que os pais tinham antes e que tiveram que abrir uma brecha em suas agendas para cuidar dos seus filhos, esses direitos têm que voltar. Veja bem, isso não quer dizer que o filho não possa morar com o pai. Nessa época que a gente vive, de tão difícil acesso a empregos, a postos de trabalho, que é tão difícil a pessoa conseguir se realizar profissionalmente, ainda que ela seja bem preparada. Aqui no nosso país, muitas vezes, se a gente não estender a mão aos filhos, eles vão parar na rua.
Acontece. É claro que acontece. Mas, gente, isso não tira a obrigação, a responsabilidade dos filhos de colaborarem em casa com aquilo que eles podem colaborar. Se eles têm condições de pagar a conta de luz, que paguem a conta de luz. E que se ofereçam para isso, não esperem de seus pais cobrarem. Mas você, pai, você tem o direito de cobrar. Quando você perceber que o seu filho pode fazer alguma coisa para facilitar o bom andamento da casa, facilitar o seu lado de pai, por exemplo, economizar um dinheiro para viajar, para ir passear, sim, você pode fazer isso. Pedir, olha meu filho, pague a conta de luz, pague a conta de água, agora que você está trabalhando. Percebem que só varia o valor, a quantidade. Pagar uma conta de água, pagar uma conta de luz para uma determinada família é tão bom quanto o filho pagar um resort para o pai. Você, filho, que tem muitas condições, pague o resort para o seu pai, para sua mãe, pague agora enquanto eles podem usufruir. Percebe que o importante não é o valor da ajuda que se dá. Não, meu pai ganha tão bem, meu pai é tão bem de vida que ele não precisa que eu pague a conta de água e luz. Mas será que ele não está precisando trocar de carro? Será que você pode ajudar? Os filhos têm que saber que os pais fizeram muito sacrifício para criá-los, para trazê-los até onde eles estão agora. E nada mais justo de que haja essa devolução. Nem que seja em forma de carinho. Você não tem nada, você não conseguiu, você ganha pouquíssimo, você sai para trabalhar, mas você mal consegue pagar as suas despesas de filho. Mas carinho você pode dar. Atenção, preocupação, né? Acompanhar o pai ao médico, acompanhar a mãe. O que eu estou falando é que todos nós temos algo para dar. Não precisa ser necessariamente em dinheiro. Pode ser daqui, do coração. Eu tenho certeza que os pais, as mães, eles ficam muito mais felizes com esse tipo de agrado vindo do coração do que com presentes caríssimos que possam surgir a fim de tapar o buraco da pouca atenção que o filho dá aos pais. Eu comecei a falar de filhos abusivos. Tem filhos semi-abusivos, não é isso? As situações humanas, elas têm, eu já falei isso aqui também no canal, elas têm várias graduações. Não necessariamente o seu filho é abusivo ao pé da letra, de não lavar uma louça, de não sequer lavar a própria cueca, sequer de passar um aspirador na casa. Pode ser que ele faça tudo isso, mas pode ser que ele feche os olhos, por exemplo, quando vai ter uma entrega e ele precisa sair, ele quer sair e deixa que a mãe fique esperando essa entrega. Pode ser um semi-abuso. Desmanchar esse nó é complicado. Mas, de qualquer forma, veja bem, nós não temos mais que nos preocupar em refazer o passado. O passado não volta. O passado aconteceu. Que se os nossos filhos foram criados com essa liberdade e que hoje eles acham isso até errado, jogam na nossa cara, dizem que não são felizes, não alcançaram aquilo que eles gostariam de ter alcançado, não seguiram a carreira que queriam ter seguido, enfim, se eles não estão na posição que eles gostariam de estar hoje, agora eles são adultos. E isso cabe a eles desenvolver e correr atrás. Agora cabe a eles. Não cabe mais a você, pai e mãe,
com 50 anos, 50 e tantos anos, dependendo da idade que você teve filhos, 60 e tantos anos, não depende de você mais cuidar do bem-estar do seu filho. Não. Agora você tem que cuidar do seu bem-estar. Agora é o momento de você se preocupar consigo. Por quê? Porque o tempo vai passar. Porque nós não temos mais todo o tempo do mundo pela frente. Nós não podemos mais carregar nas costas aquilo que a gente carregou um dia achando que era uma bagagem nossa. Hoje a gente tem que ter muito claro qual é a nossa bagagem, até onde vai a nossa responsabilidade e o que a gente pode fazer, principalmente para melhorar a nossa vida. Você já trabalhou bastante, não já? Ou continua trabalhando bastante? Não continua? Então, você merece viver uma vida agora, depois de tanta correria, de tanta escola, de tanta lição de casa que você acompanhou, de tantos pediatras que você visitou, de tantos remédios que você comprou, de tantas horas que você deixou de dormir ao pé da cama do seu filho porque ele estava doente. Isso passou, essa responsabilidade não é mais sua. Cabe a ele direcionar a sua própria vida da melhor forma possível. Cabe a ele. E a você, o que é que cabe? Direcionar a sua vida. Porque você é dono do seu futuro. Não pense que deixando o seu futuro na mão de outras pessoas, dos seus filhos ou de qualquer outra pessoa, vai ser aquele futuro que você sonha. É preciso que você hoje trabalhe, pense no que vai acontecer amanhã. E se programe, e se previna. E que tenha consciência de que o tempo passa muito rápido. Na minha opinião, novamente, na minha mera e ínfima opinião, o tempo passa muito rápido. E não há mais tempo para quem tem 50 anos ficar tentando construir patrimônio para filho, ficar tentando facilitar, melhorar, arranjar posições, fazer networking, tentar arranjar emprego para o filho ou não. Gente, isso não nos compete, até porque infelizmente, nós não temos esse poder. Nós não podemos entrar na cabeça de um filho e falar, olha, estude para esse concurso. Nós não temos como entrar na cabeça de um filho e fazer com que ele siga determinada carreira, porque a gente sabe que ele leva jeito para aquilo. Nós não temos esse direito. Ele é que tem que saber o que ele quer da vida. É ele. E da mesma forma que ele tem esse direito de saber o que ele quer da sua vida, nós temos o direito de saber o que nós queremos da nossa vida. E aí eu te pergunto, o que você quer da sua vida daqui para frente? Tá, você que já trabalhou, que já aposentou, que continua trabalhando, está quase aposentando, o que você quer da sua vida? Você quer olhar netos? Você quer ser a segunda mãe dos seus netos ou o segundo pai dos seus netos? Seja! Vai te fazer feliz? Seja! Mas e se você não quiser? E se você quiser pôr o pé na estrada? E se você quiser conhecer o mundo que você nunca teve chance de conhecer? Faça força para isso. Programe-se. Você é jovem, nós ainda somos jovens. Nós temos disposição, nós temos uma mente boa. Mas nós precisamos usar essa mente em nosso benefício. Nas coisas que gostamos. Eu admiro os pais que nessa idade viajam sozinhos, tomam um bom vinho, frequentam um ou outro restaurante que gostam, vão ao cinema, vão caminhar no parque, vão ao clube, vão à praia. O casal que já fez tudo o que podia.
E que não há mais veja bem, não há nenhuma brecha para que o filho chegue para o pai e diga: eu não fiz isso por sua causa. Porque o seu filho já é um adulto. E os adultos, assim como você um dia decidiu a sua vida, os adultos têm poder de escolher e decidir a sua vida. A não ser naqueles parênteses que eu fiz e que você ainda lembra, aqui nesse vídeo mesmo. Planejar férias, sair, guardar um certo dinheiro para você usar para uma viagem, deixar de pagar dívidas que você não contraiu. Nada disso é errado. Botar a cabeça no travesseiro, alegre e feliz porque você vai sair no dia seguinte com suas amigas e seus amigos, não tem nada de errado. Não há nada de errado nisso. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Claro que você não pode sair pisando em ninguém, que foi justamente o que você ensinou para o seu filho, não foi? Não pise em ninguém, meu filho, respeite o outro. Respeite o direito do outro, termina onde começa o seu, e o seu termina onde começa o do outro. Você ensinou isso para o seu filho, então traga para você também isso. Seja cordial, seja amável, seja uma pessoa boa dentro dos seus limites. Não se perturbe, não chore, não se sinta culpado se para você foi algo mais fácil. Se você conseguiu galgar até materialmente patamares mais altos, faz parte. Muito provavelmente o seu pai também foi melhor de vida que você, ou não. Pode ser que o seu pai não tenha conseguido, pode ser que praticamente ele nem tenha sido alfabetizado, e aí você seguiu. Então, que sigam também os seus filhos, e que você siga em paz com a sua consciência. E que você faça pelo seu filho aquilo que você pode fazer, mas veja bem, dentro daquilo que não te faz mal, que não te agride, que te deixa triste, desanimado. Tá certo? Pense em você, na sua felicidade. Pense nos momentos que você pode seguir agora, lendo livros maravilhosos, olhando para as estrelas, curtindo as estrelas, curtindo o tempo que você tem livre. Sei lá, tanta coisa você gostaria de fazer e agora você pode fazer, não é mesmo? Então, gente, é isso. Eu só vou ratificar que essa é a minha opinião e que você é absolutamente livre para comentar aqui embaixo e dizer que eu estou totalmente errada. Você é totalmente livre para comentar aqui: Leca, eu discordo de você, por isso, isso e isso. E aí a gente vai conversar. Agora, se você concorda comigo, dê um joinha, comente também, diga que você concorda, inscreva-se nesse canal, você não sabe como você vai me ajudar. Seja feliz, sejamos felizes. Um beijo, fica com Deus. E até a próxima!